Boa tarde, crianças. E aí, tudo bem com vocês? Receberam os livros aí em casa? Já deram uma olhadinha, já deram uma fuçadinha, mataram a saudade dos livros ou ainda não? Então, nós vamos começar a usar os livros didáticos, tá bom? Eu vou explicar porque tem bastante mãe me perguntando e eu vou explicar como é que vai funcionar. Eu estou pensando assim, para a gente poder estar reduzindo a quantidade de impressão que vocês estão fazendo, para dar uma economizada também, né? Eu pensei em alguns dias da semana, as atividades que eu consegui encontrar no livro, dentro dos temas que a gente está estudando, porque nem tudo que a gente estuda, nem toda a grade curricular do terceiro ano tem dentro do livro didático. O que tiver no livro didático, eu mando fazer no livro, né? Aí a gente pode dar uma economizada nas impressões. De que maneira? Eu faço o PDF porque eu preciso ter o registro de todas as aulas que eu estou dando. Mas em vez de mandar os exercícios no PDF, eu coloco no PDF assim, exercícios na página tal do livro, parará, parará. Aí vocês não precisam imprimir, entendeu? Eu tenho que fazer porque eu tô fazendo o registro, depois encadernando todas as aulas direitinho, porque eu tenho que ter esse controle. Mas a gente pode estar combinando assim, se ficar bom pra vocês, vocês me falam, tá bom? Hoje nós vamos falar de ciências. Semana passada nós tivemos uma conversa sobre os animais terrestres. Hoje nós vamos falar dos aquáticos e dos aéreos, tá bom? Então tá. Quais são os animais aquáticos? Na cara, são aqueles que vivem na água. Então são aqueles que passam a maior parte da sua vida e executam a maior parte de suas funções, as suas funções vitais principais no ambiente da água. Pode ser rio, pode ser lago, pode ser mar, qualquer ambiente onde haja água, né? Existem os animais marinhos, da água salgada, e os animais de água doce, dos rios e dos lagos. Mas todos são animais aquáticos, tá bom? Então vamos lá. O ecossistema aquático, né, o ambiente aquático, ele funciona de uma maneira muito complexa. Tá? Mas também dá pra gente entender, mesmo vocês sendo pequenininhos. O que acontece? Dentro do ambiente aquático existe toda uma cadeia alimentar. Resumindo, existem algas que são bem microscópicas, que a gente chama de fitoplâncton, e essas alguinhas microscópicas, elas servem de alimento para os bichinhos pequenos. Os bichinhos pequenos servem de alimento para os peixes maiores, e os maiores servem de alimento para outros que são grandões. E isso forma toda uma cadeia alimentar que faz com que tudo esteja em equilíbrio ali dentro, né? Existe também, além do fitoplâncton, o zooplâncton, que são microanimaizinhos, né? Animaizinhos bem pequenininhos que também servem de alimento para outros peixes maiores. Esses peixes servem de alimento para mamíferos e até aves, que às vezes existem aves que são pescadoras. Vocês já viram? Tem uns vídeos tão interessantes no YouTube, gente, das aves pescadoras. Depois vocês dão uma procurada para vocês acharem. Se vocês não acharem, depois me fala que eu mando uns links para vocês. Então esse ambiente aquático, ele é todo muito bem equilibrado. Fala pra mim, vamos pensar um pouquinho aqui. O que acontece com um ambiente que é todo equilibrado, que tem tudo na medida certa, o oxigênio na medida certa, o alimento na medida certa, a quantidade certa de cada animal. Pensa nisso. Aí de repente passa um navio lá, feito pelo homem, e o navio fura, bate e cai óleo em toda esse equilíbrio da natureza, essa coisa bonita da natureza, e o óleo cai e estraga todas as algas. O que vocês acham que acontece? Pensa comigo. Lembra que eu falei que essas algas marinhas servem de alimento para os animais, que servem de alimento para outros animais e tudo mais? O que acontece quando a gente causa o desequilíbrio no ambiente aquático? Se os animaizinhos pequenos não têm alimento, eles vão fazer o quê? Vão morrer. E aí os maiores vão ficar sem alimento também. E o que vai acontecer? Eles vão morrer. Acabou o ambiente aquático. Por isso que quando a gente está em beiras de rios e lagos, ou no mar, na praia, a gente não pode deixar lixo, a gente não pode deixar plástico, a gente tem que evitar de estar sujando esses ambientes, né? Porque o equilíbrio do nosso mundo, ele depende do homem não interferir no que a natureza faz.
É muito importante a gente refletir sobre isso, tá bom? Vamos lá então. Então, o ecossistema marinho, aquático, tanto marinho quanto de água doce, ele exige todo esse equilíbrio para que esses animais vivam lá. E é interessante porque os animais marinhos, eles são muito variados, né? A gente pensa assim, é um animal aquático, todo mundo fala, peixe. Não, não tem só peixe, não. Tem muitos tipos, tem répteis, tem anfíbios, né? Que são aquáticos. E vamos colocar aqui 3 exemplos de animais aquáticos, vamos colocar. O polvo. Olha o polvo, que é um animal muito interessante, 8 tentáculos, tem ventosas, tem tudo mais. Depois eu quero que vocês pesquisem para mim os animais aquáticos e os animais aéreos. Quem quiser pesquisar sobre o polvo, pode. Vou colocar mais um animal aquático aqui. Olha o cavalo marinho. O cavalo marinho é um animal interessante. Vocês sabiam que o cavalo marinho é o macho que fica grávido? Não é a mamãe que fica grávida, é o macho, é o papai que fica grávido e tem os bebezinhos. Vocês sabiam disso? Aposto que tem gente aí que não sabia disso. Vou colocar mais um exemplo. Olha a estrela do mar. Olha só, a estrela do mar. A estrela do mar também tem uma curiosidade dela. Vocês sabiam que a estrela do mar, ela consegue se regenerar? Igual um mutante. Se a gente corta uma das pontinhas dela, cresce de novo. Legal, né? Então tá aí exemplos de animais marinhos no PDF que eu já mandei para vocês, né? Mandei domingo passado todos os PDFs. Lá tem mais exemplos de animais marinhos. Agora eu vou falar dos animais aéreos. Quais são os animais aéreos? São as aves? Sim, mas não, porque não precisa ser só ave para ser aéreo, tá bom? Animais aéreos são aqueles que passam a maior parte da sua vida e executam a maior parte das suas funções vitais no ar, voando. Então são as aves, mas não necessariamente só aves. Um exemplo de animal aéreo que não é ave é o morcego. O morcego é um mamífero, né? Ele não tem nem penas para ser ave, é um mamífero, mas ele voa, passa a maior parte da sua vida voando, executa suas funções vitais, ele voa para se alimentar, ele voa, né? Então ele é um animal aéreo e não é uma ave, né? Vamos colocar mais um animal aéreo aqui. Olha aí a águia, que é um animal aéreo muito lindo, né, gente? Tem um voo maravilhoso, uma visão perfeita, a águia. E agora eu vou colocar um que é fofinho, que eu acho muito lindo, que é o beija-flor. Olha aí o beija-flor. Então, os animais aéreos não precisam necessariamente ser aves. Mas a maior parte dos animais aéreos são aves, né? A maior parte, não são todos. As aves, vamos falar das aves. As aves, elas têm algumas adaptações no corpinho delas que permite para elas voar, tá? Quais são essas adaptações? Os mamíferos, por exemplo, eles têm o pelo coberto de pele, de pelo. As aves têm penas. Por que elas têm penas? As penas, elas são formadas por queratina. É uma substância muito leve e resistente. Para elas conseguirem voar, elas têm que ser leves, certo? Então, um animal como um lobo, que tem aquela pelagem toda, aquele pelo grosso, pesado, ele é um animal pesado. As aves têm penas, o que faz delas animais leves, e isso facilita o voo delas. Além disso, as penas também possuem uma função de isolamento térmico, né? As penas, elas cobrem a pele da ave para manter ela na mesma temperatura. Elas ajudam a flutuar. O pato, por exemplo, é um animal que precisa flutuar, né? Porque ele fica ali na água ali. Também ajudam na camuflagem. E vocês já viram que tem aves que têm a mesma cor do ambiente onde elas moram? Que é para elas se camuflar, ficar escondidinho ali? Então, também ajudam para isso. Os animais aéreos também têm as asas, né? Sem as asas, impossível delas voarem. As asas dão a propulsão e a sustentação necessária para garantir um voo perfeito e adequado. O esqueleto das aves também é adaptado, tá bom? Os ossos das aves, eles são... como é que eu vou explicar para vocês? Tá, eles são que nem o chocolate soufflé.
Sabe o chocolate soufflé, quando você quebra ele, ele é cheio de bolinha dentro, cheio de buraquinho, ele é oco. Ele não é que nem uma barra de chocolate normal que você quebra e ela é inteirinha, firminha. O chocolate aerado, ele tem bolinhas dentro, vocês já viram? Pois é, o esqueleto das aves é a mesma coisa, ele é aerado, ele tem bolinhas dentro. Apesar deles serem muito firmes e resistentes, eles são muito mais leves do que ossos normais. Isso também é uma adaptação para que eles consigam voar. A respiração das aves é pulmonar, tá? Elas têm pulmões, mas elas também têm uma estrutura chamada sacos aéreos, que garantem que elas fiquem mais leves e permitem que elas tenham um suprimento de ar enquanto elas voam. Ok? E também tem uma adaptação muito nojenta que as aves têm, que é a questão da excreção. Fazer cocô, sabe? As aves, elas não têm bexiga urinária. A gente bebe água, bebe água, bebe água, bebe água e vai enchendo a nossa bexiga de xixi assim. Aí chega uma hora que a gente fica muito apertado, tem que ir no banheiro e esvaziar. As aves não têm bexiga, por isso que quando elas estão voando, o xixizinho delas assim, ó, vai caindo assim, às vezes cai na gente. Vocês já viram que nojo? A gente anda lá na praça, lá, as pombinhas não fazem cocô pra todo lado. Por isso, elas não têm bexiga urinária. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Agora já sabem, agora são crianças sabidas. Então, já que vocês são crianças sabidas, vocês vão fazer para mim os exercícios. Qual é a senha de hoje? Colocar no grupo uma foto de um animal ou aéreo ou aquático, tá bom? Eu quero animais criativos, hein? Não vai ficar colocando pombinha, não, que pombinha todo mundo conhece. Vamos pesquisar uma ave diferente ou um peixe bem exótico e colocar para mim no grupo, para todo mundo poder aprender mais, conhecer mais animais. Um animal aéreo ou um animal aquático e coloca lá para mim no grupo, tá bom? Os exercícios estão no PDF e eu estou pedindo, além de 2 exercícios que estão no PDF, uma pesquisa, tá? Qual que é a pesquisa? Escolha 3 animais aquáticos, escolha 3 animais aéreos e faça uma pesquisa. A pesquisa bem completinha, bem bonitinha. Não vai escrever 3 linhas. Não larga a mão de ser preguiçoso, gente. Nossa, que tinha de mãe ontem reclamando lá pra mim, na hora que foram buscar os livros, que vocês ficam reclamando pra fazer dever. Ah, que vergonha dessas fuças de vocês, gente. Que é isso? Na escola vocês fazem. Da 1 às 5 da tarde, fica lá 4 horas fazendo dever e não reclama pra mim? Pelo amor de Deus, nossa. Vamos fazer isso direitinho, com capricho. Isso é conhecimento. Conhecimento. Um ladrão pode entrar na casa de vocês e levar tudo que vocês têm. Videogame, móveis, televisão, celular, levar tudo. O conhecimento é a única coisa que vocês têm que ninguém nunca vai tirar de vocês. É uma fonte de poder. A pessoa que conhece, que sabe, que tem sabedoria, que tem conhecimento, a pessoa estudiosa, ela é a pessoa que vai se sobressair em tudo na vida. Eu tenho aqui, assistindo esse vídeo agora, futuros advogados, futuros médicos, engenheiros, vocês vão ser veterinários, vocês vão ser professores, vocês vão cuidar do mundo depois que a minha geração for embora. O mundo é de vocês. Como é que vocês vão cuidar do mundo sem conhecer o mundo, sem compreender o mundo? Estudem. Estudem com prazer, com gosto, ok? Eu digo isso porque amo vocês. E eu sei que potencial vocês têm. Inteligência, vocês têm. Capacidade, vocês têm. E preguiça, vocês têm também. Então nós vamos eliminar essa preguiça dessa listinha aí de qualidades de vocês, tá bom? Vamos fazer com capricho. Vamos fazer sem choro, porque não tem necessidade nenhuma de vocês estarem chorando. Nenhuma! Não tem necessidade de reclamar para fazer dever. Gente, vocês estão em casa, quer mamata maior? Na escola vocês estudam, para 15 minutos pro recreio e voltam a estudar. Aí vocês podem parar toda hora, fica o tempo inteiro comendo, pode ir no banheiro a hora que quiser e estão achando ruim. Oxi! Fazer o que com vocês, hein? Então vamos lá, eu quero os deveres de hoje, eu quero os deveres de ontem. Porque ontem a tia Jana não fez atendimento no grupo, porque a tia Jana estava na escola entregando os livros, tá? Então, os deveres que foi no PDF referente a ontem, eu quero também. E hoje, quando for 3h30, 15h30,
eu vou entrar em live no Facebook pra gente fazer os últimos exercícios da nossa PET e encerrar a PET volume 2, tá bom? Então, 15h30 estarei em live no Facebook hoje, porque ontem nós não fizemos live, vou fazer hoje às 15h30, tá? Com a PET na mão, todo mundo pra gente encerrar a PET. Tia Jana, vai vir mais uma PET? Sim, vai vir mais uma PET, tá? Vamos aguardar as orientações que vão vir da Superintendência, da Secretaria de Educação, e assim que eu tiver as novidades e tudo direitinho, eu passo pra vocês, tá? Então, tchau, tchau.